se a sua vida passasse nesse telão aqui, eu acho que nós seríamos descredibilizados de estarmos aqui em cima com esse microfone. Porque quem conhece a sua vida melhor do que você e Deus? Quem conhece de verdade o que vai no seu coração e nos seus pensamentos? E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é importante nós meditarmos sobre algo que às vezes a gente deixa um pouco de lado. Mas ultimamente, eu não tenho como falar de outra coisa do que simplesmente daquilo que eu tenho vivido, eu tenho me perguntado, já tem um tempo, depois de certas coisas, eu não vou falar o nome, mas você sabe o que tem acontecido no meio cristão de alguém que ultimamente foi notícia em quase todos os jornais. Cristã, pastora. E depois desse episódio, lá em casa a gente tem tido cuidado de falar duas frases. A primeira é: toma conta da tua vida. É engraçado, né? Dá vontade de cantar. Toma conta. Dá vontade. E a segunda é: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eita. Porque é muito importante, e é como a gente tem o costume de fazer isso, de olhar para a vida do outro, de falar da vida do outro, de apontar a vida do outro, mas eu quero te perguntar, e a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com as suas escolhas? Quais são as suas escolhas? Quais são as decisões que você tem tomado? Aonde elas têm te levado? Porque no final das contas, quando nós nos encontrarmos com Jesus, Ele não vai perguntar para você sobre a vida do seu colega, do outro, do seu líder, ou do seu liderado. Ele vai perguntar como foi a sua vida. O que você fez da sua vida? E meditando durante esse tempo, eu lembro, a Edilane, minha esposa, ela sempre fala alguma coisa, ela detesta quando eu falo o nome dela aqui, ela depois fica brincando comigo dentro de casa. Toda vez você fala de mim. Não tem como, né, gente? Eu moro com ela. Graças a Deus. Amo muito. Sou muito feliz por isso, muito abençoado pela vida dela. E aleluia. E a gente conversa muito dentro de casa a respeito disso, de que se nós não prestarmos atenção naquilo que nós fazemos, nas decisões que nós tomamos, nas escolhas que nós tomamos, porque não adianta nada eu subir aqui e falar palavras bonitas para você, que está escrito aqui nessa palavra, que Deus deixou para a gente, e eu não viver um terço, e eu não vivo um terço do que está aqui, mas eu busco viver. Eu não sou perfeito. Se a minha vida passasse no telão, realmente, se os meus pensamentos, os desejos passassem no telão, de repente, realmente eu não poderia estar aqui em cima. Mas como é que a gente cuida disso? E eu, meditando sobre isso, eu fui lá em Marcos capítulo 11, versículo 12, que ele vai falar sobre a figueira amaldiçoada. E Jesus diz assim: no dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. No caminho avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era época de figos. Ele disse à árvore: nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E quando eu li essa passagem, eu fiquei um pouco intrigado e eu falei assim, mas não era época de figos. Por que Jesus foi procurar um fruto numa figueira que não era a época daquilo? É porque figueira só fica com folhagem, bastante folhagem, quando ela está com fruto. E Jesus olhou para a aparência daquela figueira e parecia que ela estava com bastante fruto, e ele foi atrás de algo para se alimentar e não encontrou nada.
E sendo um pouco mais direto, eu quero dizer para você, quantas vezes você já se colocou nesse lugar e entendeu que por fora estava tudo bem, mas por dentro não estava. Tem alguns versículos que eu vou ler com você. Também lá em Lucas 13. Se você quiser é só anotar, não tem problema para meditar depois. Lucas 13, do 6 ao 9, diz que Jesus também contou uma história sobre uma outra figueira. E a história diz o seguinte: um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao agricultor: o que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar, porque desperdiçar boa terra. O homem lhe pediu: vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la. Mais uma figueira, que também não dava frutos. E o engraçado disso é que uma não estava na estação própria de dar frutos, e a outra estava na estação e há 3 anos não dava frutos. Eu não sei você, mas quando alguma coisa dá errado na nossa vida, ou quando alguma coisa não está indo tão bem quanto nós queríamos, quantas vezes você já culpou aquilo que é externo e não culpou aquilo que está dentro de você? Não que você deva levar culpa, mas você já pensou nas possibilidades do que estava dentro de você? Mas é muito mais fácil eu apontar: eu não estou dando certo porque ninguém me dá a oportunidade. Eu não passei no vestibular porque tem sempre alguém melhor do que eu. Sim, sempre tem. Mas até quando você vai colocar a questão da sua vida, baseado naquilo que é externo? Até quando você não vai tomar conta da sua vida? E tomar as decisões que você precisa tomar para mudar de direção? Para fazer algo que realmente vale a pena. E lá em Lucas 6, mesmo livro, viu? A partir do verso 43, que tem o título assim: aplicando as palavras de Cristo. E Jesus começa a dizer, porque em Lucas 6 ele estava falando com o povo no Sermão da Montanha. E quase já no final do Sermão da Montanha, ele diz: ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembre-se de que a vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida. Como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão, elas são o próprio alicerce e a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou, foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou, avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. O que acontece
com aquela árvore, com a primeira figueira, com a segunda figueira e com isso que Jesus acabou de falar, é que se nós nos compararmos com essas árvores, eu quero perguntar para você, se você tem vindo à igreja, se você tem olhado para a palavra de Deus, simplesmente como um oráculo, se você tem olhado para a palavra de Deus simplesmente como uma lupa para apontar o erro dos outros, ao invés de aplicá-la na sua própria vida, e viver uma vida com Cristo que cresce, e viver uma vida com Cristo para você. E mais uma coisa que eu tenho falado lá em casa, e algumas pessoas que têm andado perto de mim sabem muito bem quantas vezes eu falo isso. Você não precisa, na verdade, deixa eu voltar aqui nisso. Como você denuncia aquilo que está torto? Como você consegue denunciar uma pilastra torta, um alicerce torto? Existe algo, uma ferramenta que os pedreiros usam, chamado de nível, que eles usam para nivelamento. E eles colocam em cima daquela construção justamente para saber se aquilo está correto, se está certo, se está reto. O nivelamento não abre a boca para falar que aquela parede, que aquele alicerce, que aquela pilastra está torta. A retidão dele denuncia o que está torto. Você não precisa usar a palavra de Deus. Você não precisa falar da palavra de Deus para qualquer outra pessoa, simplesmente olha para a sua vida. Porque se você cuidar da sua vida, se você aplicar as palavras de Deus sobre a sua vida, você não precisa denunciar quem não está fazendo, porque o seu estilo de vida, a sua própria vida em retidão, vai denunciar quem está torto. A sua maneira de viver, a sua maneira de responder, a sua maneira de falar e de pensar, vai denunciar quem está fora daquilo. Você não precisa debater, você não precisa simplesmente abrir um estudo bíblico e falar, você só precisa viver a sua vida. E se você vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus, Ele mesmo vai tratar com outros. Você não precisa ter trabalho. Por isso, mais uma vez eu digo, para mim mesmo, toma conta da sua vida. Lidere a sua vida. A gente tem o costume de falar isso, né? Porque muita gente acha que ser líder é ter um status. E realmente é, por algum lado. Mas você já tentou ajudar alguém com problema? E já chegou em casa e viu que você também tem muitos problemas? Se eu não tomar conta da minha vida, se eu não olhar para a minha vida, como é que eu vou conseguir ajudar os outros? E Jesus diz isso nessa mesma parábola um pouquinho atrás. Pode um cego guiar outro cego? Não, os dois caem junto no buraco. Mais um pouquinho atrás, Jesus também diz nessa mesma parábola, no mesmo sermão da montanha, Jesus está dizendo, ei, você quer ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele? Primeiro, tira a trave do teu olho. Antes de qualquer coisa, Jesus está dizendo para nós, para mim, vamos tomar conta da sua vida primeiro. Vamos olhar para o que está dentro de você. Vamos limpar a sua casa. Eu trouxe um negócio aqui que eu não uso tem um tempo. E vai ser um pouco engraçado.
Não estou tão bonito. Mas dá um estilinho. Arrumar o lado de fora é fácil. Arrumar o que as outras pessoas veem é fácil. Falar da maneira correta, usar o crentez, aleluia, glórias a Deus. Levantar as mãos no louvor. Não usar uma calça rasgada. Pintar o cabelo, cortar o cabelo, arrumar a aparência é fácil. Eu mudei. Mas Cristo não está preocupado com a sua roupa, Ele não está preocupado com o seu cabelo, Ele não está preocupado com a sua calça, Ele está preocupado com o que vai dentro de você, com o seu coração. Ele quer olhar para você e identificar em você: ei, eu amo você. Você não precisa fazer nada disso do externo para ser aprovado e amado por mim. Você não precisa vestir um blazer para falar que me ama. Você não precisa vestir a melhor roupa ou de repente estar desse jeito para falar que me serve, para falar que anda comigo. Não, eu não quero isso. Jesus Cristo está atrás de sinceridade. Ele está atrás de verdade. Eu vou usar mais uma vez o pastor Rodrigo. Deixa eu tirar isso aqui. Mas o pastor Rodrigo falou dos seus filhos. E ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho certeza que se um dia o Guilherme ou a Isabela, que são filhos dele, estiverem passando por algum tipo de problema e eles não forem sinceros com ele, ele não vai ficar tão feliz de saber depois que os filhos dele passaram por certas dificuldades que ele não pôde ajudar. Às vezes nós fazemos tanto isso com Deus. E vestimos uma capa, e vestimos uma roupa, e vestimos, e colocamos o Senhor, vosso Deus, no lugar tão distante, enquanto Ele só quer olhar para o seu coração e falar: fala tudo o que eu já sei. Conta para mim tudo o que eu já conheço de você, mas eu só preciso ouvir de você, porque eu quero ajudar você, porque eu não quero cortar você da árvore, eu não quero fazer com que a sua árvore não dê mais frutos, mas eu quero tratar a sua árvore. Eu quero tratar a sua vida, mas para isso eu preciso saber da sua verdade. Mas para isso eu preciso saber do seu coração e da sua sinceridade. Porque Deus não consegue agir sobre algo que é falso. Deus não consegue agir sobre algo que é mentira. É como você chamar o pintor para pintar a sua casa, mas antes dele chegar, a casa está tão suja que você vai pintar as paredes, para que você não sinta tanta vergonha. Ele vai chegar na sua casa, ele não tem trabalho para fazer. Mas se você de fato quer deixar Deus trabalhar na sua vida e transformar ela de verdade, de dentro para fora, abra o seu coração. Reconheça o Senhor em seus caminhos. Reconheça os processos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E eu falo isso de verdade porque eu, todos os dias, passo por um processo e tenho que colocar a minha mente, olhar para a palavra de Deus e dizer, todos os dias que eu acordo, me olho no espelho, eu falo: Renan, toma conta da sua vida. Eu tenho no meu celular um despertador que desperta de 1 em 1 hora e alguns de meia em meia hora, dizendo o que eu tenho que fazer.
O despertador não manda em mim, mas se eu não me disciplinar, eu não consigo. Então ele me lembra, às vezes que eu preciso orar, às vezes que eu preciso ligar para alguém, às vezes que eu preciso lembrar do propósito que eu tenho com Jesus, às vezes o que eu preciso lembrar que Ele me ama e Ele está interessado na minha vida. E que se eu não cuidar da minha vida, eu vou ser como aquela figueira que aparentemente sobe aqui e canta bonito e fala bonito de repente, mas dentro de mim está completamente podre, sem fruto, sem nada. E eu não quero isso. Porque para mim mais vale eu agradar a Deus e viver uma vida com Deus, do que simplesmente ter aquilo que os homens aprovam. Eu quero para a minha vida ser aprovado por Deus. Eu não sei você. E o primeiro requisito para isso é abrir o seu coração. Eu não sei como são as suas atitudes e as suas decisões, o que te fizeram chegar aqui até hoje. Mas Deus está interessado em você. Deus ama você. Com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, Ele me ama. Com todos os meus defeitos, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu penso e o que eu faço, Ele me ama. E para a gente caminhar para o final, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Como eu disse para você, não importa o que está externo. Porque o que Deus quer fazer em você e vai fazer se você deixar. É de dentro para fora, Ele está mais interessado no seu coração. No caminho Ele conserta. Ande com Cristo, decida andar com Ele, que no caminho Ele conserta. Ande com Deus, tome uma decisão de ser um com Ele. E Ele vai te ensinar a como se parecer mais com Jesus. É uma das coisas que eu mais tenho pedido para Deus. Como eu quero me parecer com Ele, não só nas ações, mas principalmente nas reações. Principalmente nas minhas respostas. Não é fácil quando a gente está num momento difícil, que a gente está estressado do dia a dia, e alguém tenta falar com você algo e a sua resposta não é fácil. Não é impossível. Mas você consegue. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Se vocês olharem apenas para a minha vida, e ai de mim se um dia falar isso. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adorno, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos sorteados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria, assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Estamos numa obra a caminho do aperfeiçoamento do nosso caráter. Se não desfalecermos a tempo. Eu não sei se você pecou ontem, se você pecou hoje antes de vir para o culto. Eu não sei nem do seu pecado. Mas eu sei que existe um Deus que quer viver uma vida de intimidade e comunhão com você todo o tempo, todos os dias, todas as horas.
E o que mais importa de verdade para você e para mim não é o que vamos conquistar apenas do lado de fora, mas do lado de dentro, porque se o lado de dentro estiver bom, o lado de fora vai resplandecer. Se você consegue liderar a sua vida naturalmente, os frutos vão aparecer. Estávamos vendo um filme essa semana e a gente assistiu toda a série. E uma das palavras que a gente ouviu e ficou guardado no nosso coração, que lá em casa a gente acaba sendo uns crentes engraçados. Que até vendo filme de terror a gente tira um proveito para falar de Deus. E eu confesso para vocês que nós estávamos assistindo Harry Potter. E uma das frases que uma das pessoas disseram foi o seguinte: não importa a quantidade de seguidores, o que importa é o grau de comprometimento que você tem com a sua causa. Não importa quantas pessoas te aplaudem porque você faz jejum ou você faz oração. Não importa quantas pessoas te aplaudem ou querem te assistir porque você pregou, ou porque você deu uma palavra, ou porque você postou no seu Instagram um texto bonito e uma foto bonita. Não importa, porque essas mesmas pessoas que te aplaudem hoje, amanhã elas podem te criticar. O que importa é o grau de comprometimento que você tem com a sua vida com Deus. Porque quando você tem a sua vida com Deus, não importa se tem 1 ou se tem 10 mil, não importa se tem ninguém, se Ele te aprovou, isso é que importa. Se Ele está contigo, é isso que importa, porque no final das contas é você e Ele. E se sua vida deu fruto, e se por algum acaso você conseguiu ser bênção para a vida de alguém, ser referência para a vida de alguém, que bom! Não foi mérito seu, mas foi mérito da vida reta que você vive com Cristo. E eu estou falando isso porque eu preciso todos os dias viver isso. Porque eu preciso todos os dias olhar para a minha vida e falar: eu preciso ser reto. Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser igual a Jesus. Foi esse convite que Ele fez para mim e para você. Vem andar comigo. Vem ver como eu faço. Vem ver como eu ajo, como eu respondo. Vem ver como eu amo. Eu quero te ensinar a amar as pessoas do jeito que eu amo. Eu quero te ensinar a viver a sua vida da melhor maneira. Eu quero te ensinar a não desperdiçar a sua vida com coisas que não valem a pena. Eu quero te ensinar e mostrar para você que eu tenho o melhor para você. Que às vezes vai parecer uma desvantagem, sim. Como é que é isso, Jesus? Eu tenho que dar outra face para quem bateu do meu lado? Eu tenho que perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa que me caluniou. Eu tenho que orar pelos meus inimigos e por aqueles que me perseguem. Sim, é isso. Como é que é isso? Que estilo de vida bom é esse? Como é isso? É porque que diferença você faz se você pagar o mal com o mal? Que diferença você faz se você falar mal da mesma pessoa que fala mal de você? Você está igual a ela. E Jesus te chamou para ser diferente. E eu quero todos os dias ser diferente. Custe o que custar. Durante um tempo, eu lembro por uma decisão que nós tomamos há algum tempo atrás, um bom tempo atrás, por alguns amigos da nossa própria igreja. Não estou falando mal da igreja, eu amo essa igreja, eu amo os meus amigos. Mas durante um tempo nós fomos taxados como os crentarrões, crentões, sei lá, enfim. E de alguma forma aquilo doeu meu coração, porque eu gosto dos meus amigos.
Mas passou alguns dias e eu fiquei feliz, porque que bom que eles me veem assim. Porque eu tenho certeza que eles não vão fazer qualquer coisa perto de mim. Que eles não vão falar mal de pessoas perto de mim. Ainda que a tentação seja, e eu realmente... Gente, quem não é tentado fala mal de alguém? A língua coça. E a gente começa falando, é verdade. Não, vamos orar. Entrega na mão de Deus. E daqui a pouco a gente está concordando com tudo. E a gente está falando mal e botando lenha na fogueira. E a gente frita 3 irmãos, alho e óleo. Só falta o macarrão. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus, Cristo, nos convida para um estilo de vida meu e seu. E que esse estilo de vida automaticamente ele vai afetar a vida do outro. E que você não precisa sair por aí pregando e cantando e falando e se vestindo como crente. Não, apenas viva a sua vida com Jesus. Apenas sorria. Ame, dê um bom dia. Seja solícito. Seja piedoso. Seja misericordioso. Seja gracioso. Perdoe. Ame mais uma vez. Levante o caído. Porque o mais comum que acontece é quando alguém cai e a gente faz a festa. Só falta a gente falar bem feito. Mas não, Cristo nos chamou a amar as pessoas. Cristo nos chamou a fazer diferença. Mas eu só consigo fazer diferença se primeiro eu quiser mudar. E mesmo se eu quiser mudar, e tudo o que Ele quiser fazer em mim e através de mim, vai ser como diz aquela palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Tenho, porém, este tesouro em um vaso de barro, o grande poder de Deus, que em mim, opera não por mim, mas por Ele. O que tem dentro de você é muito maior. O que Cristo quer depositar dentro de você é muito maior. E da forma que Ele quer usar você. O nosso bispo pregou aqui semana passada e ele falou sobre isso. Por isso que vem essa forma crentez que a gente fala, deixa Deus te usar vaso. Deixa Deus usar a sua vida vaso, porque nós somos apenas isso, vasos. Recipientes da glória de Deus. Recipientes da presença de Deus. E se Ele quiser mudar de recipiente, Ele muda. O copo vai discutir com o dono? O vaso vai discutir com o oleiro? E o pastor André, o bispo, falou exatamente sobre isso. Se você estiver cansado, em dias no deserto andando, se te servirem água num copo, água bem gelada, cheia de gelo, você 3 dias no deserto, aquele calor de 40 graus, mas te servem num copo de requeijão ainda com rótulo, e você fala, eu não bebo em copo de requeijão, é porque na verdade você não está com sede. Por isso que é importante você tomar conta daquilo que carrega a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Você carrega a presença de Deus. Cuida da sua vida. Eu carrego a glória de Deus, por isso eu estou tomando conta da minha vida todos os dias. E o dia que eu me achar 100%, o dia que eu me achar alguma coisa, esse dia eu vou cair. Porque todos os dias eu preciso ser cheio, todos os dias eu preciso dele, todos os dias, todos os momentos, inclusive agora. Eu preciso dele para me transformar, para me quebrantar, para reconhecer que sem ele eu nada posso fazer. E meu convite para você essa noite é: aceite andar com Cristo. Aceite andar com Ele, e Ele mesmo vai conduzir a sua vida
Há uma vida de retidão, há uma vida de compromisso, há uma vida de profundidade e de intimidade com o Espírito Santo. O convite é dele, não é meu. E eu aceitei esse convite, aceito todos os dias. E eu falo: Jesus, eis-me aqui, eu preciso. E se você também precisa, eu gostaria de pedir para você ficar de pé nessa noite. Jesus nos chama para um compromisso, e assim como aquela figueira, Ele não quer saber do que está do lado de fora da sua vida, mas Ele quer te ajudar a cuidar do lado de dentro. Eu não sei quantas palavras entulharam o seu coração. Eu não sei quantas mentiras chegaram no seu coração a respeito do próprio Cristo e a respeito do próprio Evangelho. Mas o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é estilo de vida diferenciado. É uma boa notícia. E a boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que Cristo está compromissado em te dar uma vida que cresce, uma vida que prospera, uma vida que vai além. Esse é o compromisso do Evangelho, não é meu compromisso. É o compromisso da palavra, que quando você de fato aplica ela como adubo na sua árvore, como você aplica ela de fato como algo que vai regar a sua árvore, que vai transformar, dá certo. Você não precisa saber a Bíblia toda, você não precisa ser teólogo, você não precisa fazer vários cursos e faculdade, você só precisa colocar em prática. Coloque em prática, experimente viver uma vida nova. Tire tudo aquilo que um dia colocaram aí, mentira, dor, acusação. Se te apontaram, se te denegriram, se falaram palavras ruins contra você. Naquela época, Jesus atendeu uma mulher que foi pega em adultério em sua casa. E a lei naquela época era apedrejar quem era pego em adultério. E aquela mulher foi pega em adultério. E os fariseus, os saduceus, que a gente pode traduzir para hoje que eram os pastores, os profetas, os líderes, os que estavam dentro da casa de Deus, que pegaram ela e trouxeram ela para perto de Jesus e testaram Jesus e tacaram ela no chão onde Jesus estava ajoelhado desenhando no chão, e perguntaram para Jesus, indagaram Jesus: o que devemos fazer? Moisés mandou apedrejar, e você o que manda? E Jesus nos ensina quieto que nem tudo aquilo que perguntam para a gente deve responder. E ele ficou calado, e na hora certa ele só deu uma sugestão: então atire a primeira pedra, aquele que dentre vós não tiver pecado. Digite a primeira palavra, aquele que dentre vós não tiver pecado. Dê o primeiro print e compartilhe aquele que dentre vós não pecou. Mais uma vez, Jesus está mandando aqueles caras tomarem conta da vida deles, falando assim: vocês são fáceis de apontar o erro dos outros, mas a sua vida, você tem cuidado dela? E Jesus olha para aquela mulher, provavelmente nos olhos que também estavam no chão, e Jesus estava no chão desenhando, e fala assim: ei, cadê aquelas pessoas que te condenam? Cadê aquelas pessoas que colocaram jugo sobre você? Cadê aquelas pessoas que um dia quiseram tacar pedra sobre você? Não estão aqui, né? Elas não te condenaram, né? E nem eu te condeno. Vai e não peca mais. Na verdade, Jesus está chamando a gente hoje: vem para perto, vem andar comigo,
E você vai descobrir de verdade o que é uma vida que vive sem temor, sem julgamento, sem culpa. Ele ama você. Eu queria orar com você nessa noite, todos de olhos fechados.